Um braço decepado, quase que amputado, um pouco mais do cotovelo para cima, mas que foi restaurado imediatamente por um milagre de Deus. Você acredita? A história que vamos ver hoje em Milagres Esquecidos é a história de Leroy Jenkins. Esse homem, desde criança, tinha um chamado para servir a Deus, para pregar, mas ele sempre fugiu desse chamado. E um dia, na sua fase adulta já, ele estava trocando em sua casa uma placa de vidro e essa placa estourou, ela explodiu. E um pedaço daquele vidro simplesmente decepou o braço direito dele, cortando o braço, quase que amputando o braço, um pouquinho do cotovelo para cima. E o braço ficou pendurado por uma tira de carne apenas. Mas esse braço foi restaurado num instante, milagrosamente, pelo poder de Deus. Vejamos a história de Leroy Jenkins. A maior parte desta história foi extraída da revista Miracle Magazine, revista Milagre, de julho de 1960. Em 1960, A. Allen, um dos maiores evangelistas do mundo nas décadas de 50 e 60, levanta a maior tenda evangelística do mundo. Debaixo daquela tenda, o evangelista A. Allen recebeu de Deus uma visão sobrenatural. Naquela visão, ele viu muitos milagres acontecendo, mas em especial, Allen viu um braço sendo restaurado naquela tenda. Depois dessa visão, naquela noite, conforme a congregação foi convidada a vir à frente para receber milagres, muitos bradaram e se regozijaram com as curas milagrosas que ocorreram ali diante dos seus olhos. Mas o cumprimento mais maravilhoso dessa visão veio 11 dias depois, em uma quarta-feira à noite, quando um braço que fora decepado foi restaurado. Esse é o milagre de Leroy Jenkins. Leroy Jenkins, certo dia, estava trocando uma placa de vidro em sua casa, quando de repente essa placa explodiu e caiu, decepando o braço direito de Leroy acima do cotovelo, cortando ossos, músculos, nervos, tendões, veias e artérias e deixando apenas cerca de 1 polegada de pele segurando o braço pendurado no toco. Leroy saiu correndo pela rua, rumo à casa de um vizinho. O sangue jorrava das grandes artérias que haviam sido cortadas, encharcando suas roupas e escorrendo e enchendo seus sapatos. Os vizinhos o levaram ao hospital e, nesse momento, seu corpo estava quase drenado de seu sangue vital. Os médicos começaram a bombear sangue em seu corpo imediatamente. O próprio Leroy diz: "Quando cheguei ao hospital, senti que estava morrendo. Estava todo frio e meu corpo e minha boca começaram a tremer. Eu sabia que estava morrendo e sabia que não estava pronto para morrer. Eu havia falhado com Deus e eu não sentia que tinha direito de invocá-lo." Leroy continua dizendo: "Deus me chamou para pregar quando eu era apenas um garotinho. Lutei por toda a minha vida contra isso. Eu até quis me matar para não ter que pregar. Sinto muito agora. Deus me salvou e estou pronto para fazer a sua vontade." A mãe de Leroy declarou que sabia que Deus não o deixaria morrer. Ela conhecia o chamado de Deus e o propósito de Deus para a sua vida e acreditava firmemente que Deus o pouparia e o usaria. Leroy continua dizendo: "O médico me disse que não sabia o que pensar sobre isso. Ele disse que tinha visto pessoas morrerem que não estavam tão mal quanto eu. Eu não tinha mais sangue." Os médicos declararam que seria impossível salvar o braço, que estava quase completamente decepado. Mas quando Leroy e seu irmão que estava com ele imploraram para que fosse feita uma tentativa de salvar o braço, eles o costuraram de volta no lugar, declarando que dentro de alguns dias eles teriam que amputá-lo. O médico disse: "Não duvido de Deus, sei que ele pode fazer qualquer coisa. Terei que entregar a ele, pois tudo o que eu podia fazer eu já fiz." Alguns dias depois, a senhora Bloch,
uma senhora pentecostal que às vezes trabalhava na loja de pianos de Leroy, ficou sabendo do seu acidente pelo jornal. Ela andou 18 quilômetros para falar de Jesus a ele e de uma grande reunião de tenda que estava havendo na cidade, conduzida pelo irmão A. Allen, e o convidou para ir lá. Leroy foi então no culto da tarde. Quando o irmão Allen estava saindo para o culto da tarde, ele encontrou Leroy no estacionamento. Seu braço estava engessado e lágrimas escorriam pelo seu rosto. O irmão Allen disse: "Nunca vi um homem chorar tanto. A dor era tão grande e ele estava tomando tanta droga para amortecer a dor que achou que estava ficando louco com tudo aquilo." Perguntei-lhe se ele acreditava que Deus poderia realizar o milagre. Ele disse: "Sim, Senhor, eu creio." Eu disse a ele para voltar na noite seguinte e pegar um cartão de oração. Eu disse a ele que Deus iria colocar uma nova vida naquele braço morto. Mas Deus não esperou tanto. Naquela mesma noite, Leroy voltou ao culto, enquanto o irmão Allen pregava, usando em seu sermão o texto de Lucas 5:26 que diz: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Deus começou a falar ao seu coração sobre Leroy Jenkins. Ele parou e disse à congregação: "Há um jovem aqui para quem eu acredito em meu coração que Deus vai fazer algo tremendo. É claro que ele terá que crer juntamente comigo. Eu não creio que Deus quer que este jovem passe o resto da vida com apenas um braço. Acredito que esta noite Deus vai realizar o milagre para ele." Quando Leroy foi à frente, o irmão Allen descreveu o acidente para a congregação. Ele explicou que, embora o braço cortado tivesse sido costurado de volta no lugar, ele não tinha controle dos dedos, já que todos os tendões haviam sido cortados. Não havia sensação no braço ou na mão, pois os nervos estavam cortados também. Não havia circulação, pois as artérias e veias haviam sido cortadas e, para evitar que o jovem sangrasse até a morte, os vasos sanguíneos foram amarrados. O irmão Allen perguntou: "O que você acredita que Deus vai fazer, filho?" Leroy respondeu: "Eu acredito que ele vai curar o meu braço." Allen perguntou: "Você quer manter esse braço e poder usá-lo normalmente, assim como você fazia antes?" Leroy respondeu: "Sim, Senhor." Leroy também contou como Deus o chamou e como ele se rebelou contra o chamado de Deus e como ele clamou a Deus quando a morte estava sobre ele e foi salvo. O evangelista A. Allen disse: "Agora Leroy está pronto para um milagre. Você diz que os médicos declaram que o braço nunca vai funcionar de novo?" Leroy confirmou isso e declarou: "Deus vai restaurar meu braço esta noite." O próprio Leroy diz: "O poder de Deus me atingiu. Olhei para cima e vi o topo da tenda se abrir e rolar para trás. Parecia que uma faca a havia cortado ao meio. Ali estava Jesus. Havia uma grande luz brilhante em seu seio. Era tão penetrante que eu não conseguia olhar para ele. Eu estava completamente isolado do meu entorno. Deus disse: 'Se você crer em mim, eu o curarei e restaurarei o seu braço.' Eu disse: 'Deus, eu creio, eu acredito.' Eu realmente acreditei em Deus. Isso era tão real para mim e eu realmente pensei que o topo daquela tenda tinha rolado para trás. Quando eu voltei a mim, eu estava gritando, dançando e falando naquelas línguas desconhecidas. Eu estivera num êxtase. O Senhor disse: 'Olhe para o seu braço.' Olhei e vi que toda a cor escura havia desaparecido. O inchaço desapareceu completamente também. Um brilho saudável voltou ao meu braço. Eu tinha um braço novo. De repente, o irmão Allen exclamou: "Ó, ele está usando os dedos. Vejam, ele está abrindo e fechando a mão. Ele está fechando o punho. Veja, já está feito." Leroy diz: "Eu mexi meus dedos, bati palmas, ergui os 2 braços e comecei a louvar ao Senhor. Fui curado, fui curado. Eu corri daquela plataforma como um novo homem. Fui um homem transformado daquela noite em diante. Eu dormi diferente, eu andei diferente, falei diferente, eu até mesmo parecia diferente." Alegremente, Leroy levantou as mãos e bradou louvores a Deus. Aqueles que estavam por perto viram a necrose desaparecer de seus dedos e um brilho saudável retornar à mão. A emoção foi grande. Milhares se levantaram e avançaram para ver mais de perto, para ver um jovem movendo os dedos, levantando e abaixando um braço agora totalmente vivo. Um braço que momentos antes estava morto e inerte.
O irmão Allen disse: lembrem-se, Deus nos prometeu maiores milagres sob esta tenda do que na antiga. Deus disse que realizaria maiores milagres do que já vimos antes. É isso que está acontecendo. Leroy diz: quando saí da plataforma, uma senhora me encontrou lá. Ela me disse que estava com o pulso rígido e me pediu para orar por ela. Agarrei sua mão e a puxei de volta. Ela gritou: glória a Deus, estou curada. Quando Leroy voltou ao médico no dia seguinte para mostrar-lhe o que Deus havia feito, o médico declarou: mas é impossível, esse braço estava mais do que cortado fora. Passei 5 horas costurando todos os vasos sanguíneos desse braço para que não houvesse qualquer circulação de sangue através dele. Algumas noites após Deus ter restaurado milagrosamente o braço de Leroy Jenkins, que havia sido cortado pela queda da placa de vidro, Leroy voltou para a tenda com os seguintes testemunhos: muitos curados quando ele os tocou em uma igreja batista. O seu próprio filho se curou após um acidente de bicicleta. Aquele braço não é mais o braço de Leroy, é o braço de Deus, um braço estendido do Senhor. Em outra noite, novamente na tenda, Leroy Jenkins testemunhou: ontem à noite, preguei em uma igreja batista antes de vir para os cultos na tenda, onde cheguei atrasado. Enquanto eu lhes contava a maravilhosa história de como Deus restaurou o meu braço, vários daqueles batistas, incluindo o pastor, concluíram que tal braço poderia muito bem ser chamado de braço de Deus ou um braço do Senhor. Eles creram que se eu apenas tocasse neles com minha mão, eles seriam curados. Eu concordei com eles. E quando comecei a orar por aqueles que se apresentaram, impondo minhas mãos sobre eles, Deus curou a todos. Então, Leroy passou a contar uma história que foi quase uma tragédia. Esta tarde, quando cheguei em casa, meu filhinho havia se envolvido em um acidente enquanto andava de bicicleta. Sua cabeça foi aberta, sua boca cortada e 2 grandes cortes apareceram em seu estômago, um de cada lado. Dava para ver seus intestinos se projetando sob a pele. Minha esposa perguntou se deveríamos levá-lo ao hospital. Eu disse: não, vou colocar minha mão sobre ele, assim como Deus colocou sua mão poderosa sobre mim, e o Senhor o curará. Quando eu coloquei minha mão sobre ele, ele foi imediatamente curado. Eu sei que esta é a mão de Deus e creio que Deus vai usá-la para curar os enfermos. O irmão Allen disse: Leroy, você declara que Deus o chamou para pregar e curar os enfermos. Não há melhor momento para começar do que agora. Então, Allen apontou para um homem sentado em uma cadeira de rodas que tinha distrofia muscular e pediu que o homem fosse trazido à rampa. O irmão Allen disse: Leroy, Deus, através de você, vai curar este homem. Leroy disse ao homem da cadeira de rodas: meu senhor, esta é a sua noite de ser curado. De acordo com a palavra de Deus, Deus vai curá-lo esta noite e você vai andar. Então, Leroy colocou a mão sobre o homem, a mão que Deus havia restaurado milagrosamente, e orou. Ao colocar aquela mão restaurada sobre o homem na cadeira de rodas, ele disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E imediatamente o homem se levantou e andou. Desse tempo em diante, Leroy Jenkins se tornou um pregador, sendo poderosamente usado por Deus. Leroy Jenkins nasceu em 19 de fevereiro de 1934 e faleceu em 21 de junho de 2017, aos 83 anos. A partir desse episódio do braço restaurado de Leroy Jenkins, ele começou um ministério de pregação e por muitos anos ele passou testemunhando, pregando o evangelho e pregando milagres, até o final de sua vida. Deus ainda é o mesmo, Deus ele não mudou, ele continua fazendo poderosas obras, poderosos milagres na vida daquele que crê. Deus abençoe você e até o próximo Milagres Esquecidos.